Boa tarde. Algumas pessoas já disseram que não sei se a tarde vai ser muito boa, né? Porque o assunto é um pouco árido, né? Ainda bem que vocês estão em poltronas confortáveis. Mas é sempre um assunto polêmico falar um pouco de a questão da tributação, e na atividade da panificação não seria diferente. Esse encontro ele faz parte de um convênio com o SEBRAE Nacional, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, a ABIP, e o Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria. Durante 2 anos, nós analisamos o impacto da tributação na atividade de panificação. Então, nós analisamos 8 empresas com perfis diferentes, em regiões diferentes, e ainda fizemos a análise se essa empresa estivesse atuando no estado do Rio, São Paulo, Minas, ou Mato Grosso do Sul, ou no Ceará, o que mudaria em relação à questão da tributação. Algumas informações não foram fáceis de serem adquiridas, porque você conversa com o contador, algumas pessoas mudam um pouco as informações que vão para a contabilidade, né? E, às vezes, a gente não quer nem saber algumas informações para não doer muito, né, Zé Leonardo, que a gente está... É melhor não saber. Então, não foi fácil você trabalhar com fatos, né? Nós tivemos um cuidado de ter um contrato de confidencialidade entre a empresa e a equipe que estava desenvolvendo o estudo, analisar no fato ali o que é a composição de faturamento, a estrutura de custo, o volume de quilo produzido, qual é o preço vendido. Alguns encargos ou algumas despesas não eram contabilizadas, mas faziam parte do custo da operação. Alguns valores não faziam parte da operação, estavam sendo analisadas e alocadas ali dentro daquele custo. Algumas compras apareciam na contabilidade, mas elas não existiam de fato, né? Então, aí você ficava sem saber, mas, espera aí, por que essa padaria comprou tanto milho? Ela faz pão, não é milho, né? Então, não bastava a informação. Nós queríamos acompanhar o que estava acontecendo. E isso para a gente ter a ideia do que é real. Como que vamos nos preparar, como que vamos organizar a estrutura da empresa e criar um modelo de negócio que seja competitivo e eficiente, se a gente não tiver noção do que é real. Tá? A gente, ao longo do tempo, eu me lembro quando eu assumi a padaria do meu pai, lá na metade dos anos 80, e depois de uns 4 ou 5 meses, o contador da padaria ligou para mim e disse: Márcio, quanto é que você quer pagar de imposto? Eu falei: tem que pagar imposto? Ele falou: tem. Seu pai fala para mim quanto que ele quer pagar, e aí eu dou um jeito aqui para pagar o que ele falou que tem que pagar. Eu falei: qual que é o valor que ele falava para você que tinha que dar um jeito? Às vezes variava um pouquinho, aí 1% da venda, meio, né? Às vezes nada, né? Às vezes ele falava: não, esse mês eu não quero pagar nada, e aí você dá um jeito aí, se vira. E o que acontece? Hoje, eu estava conversando com um panificador de um estado do Brasil, aqui na FIPAM, que teve recentemente. A FIPAM virou o encontro dos panificadores do Brasil inteiro, né? Tem uma turma aqui que a gente encontrou lá. E ele dizendo que recebeu um e-mail interessante, né? A secretaria responsável pela arrecadação, não cabe dizer qual estado, mandou um e-mail para ele questionando: espera aí, em vários momentos durante o dia, o seu pão de X reais cai para 20% do valor. Depois volta para o preço normal. E tem vários produtos que abaixa, depois levanta, abaixa, levanta. E aí mandou o relatório de venda da padaria dele, né, pedindo explicação. Acho que vocês não estão contabilizando corretamente. Segundo a nota lá, eu estou interpretando a nota, né, dizendo que era para ele fazer uma denúncia espontânea, caso contrário, eles iam lá para poder verificar os fatos. Eu estou falando de uma padaria com 30 funcionários. Quer dizer, a fiscalização mandar um e-mail com esse nível de informação para uma empresa com 30 funcionários. E qual era a maior preocupação dele? Não era o que ele tinha que recolher de impostos, era como que ele ia fazer de agora em diante. Quer dizer, ele pegar o que estava com débito e financiar, e colocar dentro do orçamento, ou levantar os recursos e fazer o pagamento, era uma questão. Não que seja fácil, mas era uma questão. Agora, como trabalhar de agora em diante, no caso dele, com 100% do impacto da tributação, como é que ficaria o resultado? Será que valeria a pena? E aí vinha a grande questão, né? Dentro dessa fala, é o objetivo desse nosso encontro, trazer um pouco do que é a performance dentro da atividade de panificação, o impacto que tem a tributação
e ajudar com que quem atue no setor consiga ir definindo estratégias de atuação que seja possível ser competitivo, ter resultado, remunerar o capital investido e preparar as empresas para um caminho que eu não entendo se existe volta, ou seja, com todo o sistema eletrônico, a gente vai estar ali online sendo monitorado. Aqui no estado do Rio, acho que já é o sistema que a gente estava conversando sobre isso em Volta Redonda, né, que lá em São Paulo chama do SAT, eu acho que é nacional o SAT. Acho que só tem 2 ou 3 estados no Brasil que ainda é impressora fiscal, já está tudo mudando para ficar online, né. E aí o cruzamento de informação é online, quer dizer, ele vai ficar em frente a uma tela e ele vai ficar vendo, né, o que você vende no cartão de crédito, o que você comprou no CPF, no CNPJ, CPF dos sócios, de alguém da família, e aí vai cruzando as informações, as não conformidades ele identifica. E aí, por isso que o Vandico estava brincando aqui, que não sabia se valia a pena vir, né, para poder, se ia voltar, né, eu vou pegar o carro de volta mais triste do que eu vim. Mas é uma questão difícil. O que é que nós entendemos? Nós entendemos que quanto mais claro está a atuação, ou a realidade, mais rápido você vai ajustar a sua operação àquilo que é real, tá? Aquilo que funciona. A opção, se você vai arcar com todos esses custos e tudo, se você vai buscar alguma forma de fazer alguma organização tributária, alguma coisa, mas o que é a minha preocupação maior? É passar uma noção final para o consumidor dos nossos produtos de um valor que não é real do preço dos nossos produtos. Ou então utilizar uma tecnologia no processo de produção e comercialização que custe muito caro e que a gente não consiga repassar esse preço para a ponta. Com isso, nós precisamos entender como é que funciona essa estrutura tributária. E aí vem esse estudo. Ele está disponível, quem entrar no site... tem o site do Propan, site do Sebrae, site da ABIP, você pode baixar em publicações técnicas, impacto da tributação no setor, e aí é um estudo mais completo, detalhado, tem mais ou menos umas 100 páginas. O que eu trouxe aqui é um resumo para que a gente possa discutir. Eu vou fazer a apresentação e depois eu vou abrir para questionamentos, aquelas pessoas que quiserem fazer alguma pergunta sobre como que a gente vai estar tratando de determinado assunto, fiquem à vontade. Primeiro, entender que, no caso da tributação, nós temos ali as obrigações acessórias, a carga tributária, né, e todas as questões que envolve. Aí, se estiver no Simples, já está aumentando o valor da alíquota do Simples, né, 3.600.000, o lucro presumido, que o estudo foi feito em 2014, 2015, né, então tem algumas coisas que já estão com a proposta de mudança, mas serve de referência. E aí nós temos 17 tributos, né, entre encargos trabalhistas, sociais, que incidem diretamente na nossa atividade. Ali você tem impostos sobre faturamento 4, encargos trabalhistas 5, impostos sobre o resultado 3 e encargos sociais 5. Numa forma simples de entender, a metade do que pagamos é imposto sobre o trabalho, 50%, 30% é imposto sobre a movimentação de produto e 20% sobre o resultado final. Tá? Bom, aí vem o que a gente aprendeu dentro desse processo. 52% dos itens são tributados, em média. Gente, em média, não estamos falando da padaria de ninguém que está aqui, nem as 8 que nós estudamos, que tem padarias ali dentro dessas estudadas de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil mês, de 450, de 550, de 720, de 900 mil mês. Era mais para ter uma referência do perfil das empresas. Dentro desse contexto, em média, 52% dos itens são tributados e 48% dos itens são de substituição tributária, monofásico, alíquota zero. Tá? Aí é só mesmo para entender, nós abrimos a curva ABC de padarias que tem restaurante, que tem a parte de food service, que tem venda para outras empresas, padarias que tem uma parte de conveniência forte, com uma parte de mercearia, algumas que vendem muito pão e outras vendem menos pão, tem algumas padarias hoje que é mais restaurante do que padaria, uma das estudadas tinha uma performance de venda de comida japonesa muito forte, se caracteriza um pouco. E, quando analisamos a questão da tributação, eu também tive o cuidado de trazer 2 empresas que pagam 100%, tudo certinho, e dão lucro. E a gente estudou a operação para trazer como para vocês alguma referência
de caminhos que têm dado certo para aumentar a competitividade dentro dessas empresas. Tá? Dentro desse contexto, as alíquotas, que não cabe aqui a gente ficar olhando cada um dos números, o estudo traz isso detalhado. Aí algumas interpretações. Cada R$1.000 de faturamento mês, em média, o investimento na instalação, equipamento, gira em torno de 4.500. Ou seja, se você tem uma padaria que vende R$100.000 por mês, aproximadamente R$450.000 seria o investimento para montar essa empresa, em termos de infraestrutura, equipamento, instalações. Um pouco mais ou um pouco menos, na média foi o que nós encontramos. Uma padaria que fatura R$1 milhão, o investimento gira aí em torno de R$4 milhões em toda a infraestrutura para vender esse 1 milhão. Por que é importante essa análise? Porque um negócio, para receber investimento, ele precisa remunerar adequadamente o capital investido. Senão, não justifica você reformar as instalações, trocar equipamento, modernizar, se aquele dinheiro não está sendo remunerado adequadamente. E pensar como uma empresa mais profissionalizada é um dos princípios quando se realiza um estudo como esse. Eu, particularmente, estou participando de um projeto em Curitiba, onde 2 investidores que não são do setor vão montar uma empresa, uma fábrica e 4 lojas que vão juntas reunir aproximadamente 300 funcionários em toda a operação. São 2 investidores, e o que é a pergunta que eles sempre fazem? Se investir esse recurso numa operação com 300 funcionários, 4 unidades e uma fábrica, eu vou ter o retorno do investimento adequado, né, para esse capital. Então, se você tem uma operação que não remunera adequadamente o investimento, ela vai sendo sucateada, você vai perdendo o interesse e não vai modernizando. Eu vi uma padaria colocando lá nos sites, nos leilões de compra e venda de equipamento, um forno de 2013, e ele falando que o forno era muito antigo, né, que já tinha sido ultrapassado, que ele consumia muita energia e tal. Eu fui olhar na plaquinha do forno 2013, quer dizer, 2013, nós estamos em 2017 e 4 anos. Né. Eu sou do tempo que a gente tinha maceira única, acho que vocês não chegaram a conhecer aqui, né, aí aquelas maceiras lá durava 50 anos você usando. Então, hoje, a necessidade de modernização de equipamento, de instalação. Circulou um vídeo na internet, aí nos grupos de WhatsApp de panificação, de uma padaria no Japão que ganhou com a maior venda pelo livro dos recordes de venda de pão fresco em 24 horas. E eu não sei se quem viu o vídeo, o sistema de atendimento parecia uma linha de produção, né? Quer dizer, todo o processo, diferente da forma com que nós trabalhamos aqui, ou seja, extremamente eficiente, com uma capacidade de atendimento, com um menor número de pessoas envolvidas, muito maior. Então, existem modelos diferentes de operação. Quando você analisa investir ou não no meu negócio, se você nasceu com esse negócio, tem a questão emocional. Mas a segunda geração, quando chega, começa a fazer conta. É muito assim, né? Ele começa a fazer conta. Para que eu vou comprar? Eu estou vivendo isso, acompanhando um panificador de um estado do Brasil, ele tem uma central de produção. Os 2 filhos estão assumindo a operação, são 10 lojas e uma fábrica. E aí o fundador foi lá e comprou um equipamento automático para produzir pão, que era o valor de uma loja. Né? Eles estão fazendo tratamento, os 2, para não voar no pescoço um do outro. Quer dizer, para que você comprar um equipamento desse? E aí, análise, o que é impactar em produtividade. Então, o que eu trago com essa minha fala é, mesmo você que fundou a empresa, pode não ter esse raciocínio, mas a continuidade da sua empresa, a nova geração, os novos investimentos, vai depender se você, junto com as pessoas que trabalharam na construção dessa empresa, criar um modelo de negócio que seja eficiente, produtivo e que vale a pena continuar. Senão ele vai morrer, concorda? Mais cedo ou mais tarde ele vai desaparecer. E aí a análise sobre investimento ela é importante. Será que é interessante ou não atuar dentro dessa atividade? Hoje, a média do porte das empresas de panificação, esse quadro feito pelo Sebrae mostra, né, o porte das empresas, a grande maioria são empresas pequenas, pelo número de funcionários. A gente tem aqui 4,6% das empresas acima de 35 funcionários. Então, a grande maioria, 90 e poucos % das empresas, são pequenas empresas, microempresas, tá, quando a gente considera aí em relação ao número de CNPJ. E aí vamos abrir o estudo de cada
cada uma das empresas. A primeira, uma empresa de 105 mil de faturamento mês, em média, 15 funcionários trabalham nessa empresa. O custo de mercadoria vendida no período analisado, que foram 6 meses, girou em média em 47,8%, que são os valores das compras, com um lucro bruto aí, médio de 52%. Aí nós analisamos essa operação, ou seja, quanto que se vende de pão, quanto se vende de refrigerante, o custo do aluguel, da mão de obra, se o modelo e a produtividade era adequada, todas as questões que envolvem. E transformamos isso, não vai dar para ver pelo tamanho dos números, mas a grande questão é que nós analisamos, se ela estiver atuando no lucro real, como é que fica a tributação, se ela estiver atuando com a opção do simples ou do lucro presumido. A primeira coisa que nos chamou a atenção foi isso, quando você soma os impostos sobre a folha, sobre a movimentação de produto, na soma, no total, não muda muito. Olha só, 100 mil de venda, 14,3% no simples sobre a venda bruta, incluindo o imposto sobre a folha de pagamento, todas as questões ali. 13,07% no lucro presumido, foi menor no lucro presumido do que no simples. 15,65% no lucro real. E aí nós começamos a ver a realidade dos fatos. De 27% a 32% do lucro bruto, ou seja, vendo R$1.000, tiro a conta de fornecedor, sobra o que a gente chama de lucro bruto. Em média, de 27% a 32% desse valor, imposto. Aí o que sobrar, você vai pagar aluguel, funcionário, tudo, e ainda vai remunerar o dinheiro que você colocou para funcionar. Está assustada, Fernanda? Não, nós fechamos a porta para ninguém ir embora. Ao chegar no final, tem notícia boa. No final, tem notícia boa. E aí, a primeira questão de reflexão, o simples não reduz a tributação, ele simplifica a burocracia. Tá? Fica menos burocrático. Mas o que você deixa de pagar de imposto sobre a folha, você paga de imposto sobre a movimentação de produto, porque aí você não aproveita todos os benefícios sobre alíquota zero, monofásico, tributação, tudo, você não aproveita nada, é tudo alíquota cheia. Então, a folha diminuiu pela metade, o imposto sobre a folha. Aí dobrou o imposto sobre a movimentação de produto e sobre o resultado. No final das contas, ficou tudo do mesmo jeito. Talvez algumas pessoas não saibam disso porque não pagam, mas se for pagar, é assim que funciona, né? Aí você começa a ter noção da realidade. Então, qual a vantagem de estar no simples? Ah, Márcia, amanhã eu vou sair do simples. De jeito nenhum. Aí nós vamos ver a complicação que fica, a questão de cadastro, contabilidade. Primeiro que vai desistir é seu contador. Tem algum contador aqui? A maioria dos contadores fala, não, você vai sair, então nós vamos renegociar serviço, taxa, nós vamos renegociar o trabalho. Aí tem toda uma complexidade da questão da tributação. E padaria, como é que é? Né? Eu cheguei numa padaria, tinha uma promoção de um macarrão importado, que eles estavam vendendo, pelo jeito não deu certo aquele produto, já estava próximo de vencer, eles estavam vendendo pela metade do preço. Na hora que eu fui passar no caixa, para aproveitar a promoção, não estava cadastrado. O produto estava na promoção, pelo jeito estava encalhado, e até devia ter quanto tempo que estava lá, e não estava cadastrado o produto. Aí chamou a gerente. A gerente chegou, a funcionária falou assim, ó, esse produto não está cadastrado. Ela pegou e deu a resposta mágica. Passa no pão. Sabe o que é passa no pão? Quanto é o valor disso? R$12? R$12 divide pela quantidade, é 1 quilo de pão, passa 1 quilo de pão, está resolvido. E aí o meu amigo contador, né, quando chega lá, você vendeu pão no lugar de vender um macarrão importado, como é que fica a questão do estoque, da tributação, do código de barra, de todo o rastreamento, você tinha no estoque, você vendeu, você comprou uma coisa, vendeu outra. Como é que é a questão da operação? Né? Tem algumas pessoas que entram no setor e falam assim, eu vou controlar o estoque. Aí eu fico imaginando o fornecedor entregando sexta-feira à tarde, na loja, já colocando na área de venda, já começando a vender, aquela nota vai para o escritório, para uma gaveta. Né? Quando é segunda-feira, a funcionária vê que tem várias notas, ela começa a fazer o trabalho dela, quando é lá para quarta-feira, ela vai fazer a entrada da nota no sistema. Já vendeu tudo. Né? Aí descobre que aquele produto foi vendido abaixo do preço que comprou. E cadê o estoque? Quer dizer, o mundo ideal não é muito fácil de ser colocado em prática dentro da atividade de uma pequena empresa com uma escala menor.
Você não vai parar o estoque numa doca, passar para um conferente, para depois ir para o estoque, que é o pulmão da loja, para depois ir para um sistema, conferir com a ordem de compra, para depois verificar se o cadastro está ok, para na hora que o produto vai para a área de venda, teoricamente, passou por todo esse processo. Como que é na padaria? 5 horas da tarde, o funcionário da empresa de frios está no meio da loja. Quem que vai receber? Quem não estiver fazendo nada, né? Aí, coloca isso em qualquer lugar. E aí o dono já está lá, o cliente chegou, viu, acabou de chegar, interessante, quero comprar. Então, vende. Ah, mas não está cadastrado, vende no pão. Vende no pão. Aí, por isso que o pão vende muito, né? Quer dizer, tudo que dá errado passa no pão. E aí o pão, a alíquota de tributação é menor, né? Aí você tem alguns estados que é diferente, aí você começa a mexer, aí já que deu certo, ninguém olhou, agora vende tudo no pão que eu vou pagar menos imposto, né? Assim? Então não precisa mais de cadastro. E aí saiu do simples, como é que fica? Como é que fica? Para você tratar o produto que sobrou, o estoque, toda a movimentação. O que eu entendo? A gente precisa estar num ambiente menos burocrático, como forma de nos preparar para crescer. O problema é que, no Brasil, crescer custa caro, né? Quer dizer, você crescer aumenta a alíquota, aumenta a fiscalização. Tem um panificador que ele resume isso muito bem. Ele me disse, Márcio, assim, a gente passa 20 anos entregando tudo que temos de melhor para construir uma empresa. Quando a gente olha para a empresa com orgulho, ela é um sucesso. Muitas vezes somos homenageados na cidade que estamos atuando. Todo mundo olha com admiração que ganhamos muita fiscalização. Prêmio, né? Fiscalização, fiscalização, fiscalização de todos os anos, né? E aí o que acontece? Você muitas vezes se sente punido por ter feito algo direito, né? Por ter feito um trabalho bem feito. E aí, quando a gente analisa essa questão do ambiente do simples, é uma forma de você ter tempo de focar na atividade fim, em vender, em produzir, em comercializar, e preparar a sua organização à medida que você ganha escala para ter informação confiável. Então, você não pode negar que sair do simples significa mudar de faixa, não só em relação à tributação, mas no sentido de se organizar. E isso ficou claro nesse estudo, né? Quando a gente vai abrindo o estudo, aqui, os números, depois vocês baixam na internet, tá, gente? Apesar de que eu deixei essa apresentação ali, aí ver com o pessoal do Sebrae ou da Firjan, se quiser passar, não há problema. Mas eu volto a dizer, tem ela na internet, você baixa sem nenhum custo. E aí a gente foi analisando o que era, estruturas, despesas, e aí eu vou mudar. Uma outra empresa de 127 mil, com uma venda maior de produtos. Essa padaria aqui tem refeição, né? Tem café da manhã, tem almoço, é uma padaria menor, mas tem praticamente 70% da venda de produção própria, mas desses 70%, 25% do faturamento dela é o restaurante. Em função de ser o restaurante, o custo variável aumenta, tem uma série de questões, porque a compra de ingredientes para o restaurante, 50% é proteína, que é carne, 25% são os vegetais, 25% a mercearia, e aí a margem é menor, e quem trabalha com refeição no quilo, a quebra é grande, né? Ou seja, você vender 50 quilos, você produz 70. Então, você tem uma quebra que sobe o custo variável. Então, tem algumas questões que aprendemos ao acompanhar esse modelo de operação. E aí, dentro desse contexto, 24 funcionários, para se ter uma ideia do porte, e aí nós vimos como é que ficou a tributação. Lucro presumido, de novo, ficou melhor, olha lá, 13,49. O simples ficou em 14,18, o lucro real 16,72. Então, aqui é só olhando o impacto da tributação. Mais uma vez, o porte da empresa, a estrutura, muita venda de serviço, sair do simples não era algo interessante em relação ao que eu já comentei aqui de complexidade. Quando a gente vai analisando, aqui embaixo nessa tabela, tem como é que fica a questão dos impostos, né? Quanto que está pagando, o imposto incidente sobre vendas. Nesse caso aqui, ó, deu 31%, imposto sobre a folha e tudo deu 64% e sobre o resultado 4%. Ou seja, quanto mais serviço, mais pessoas e maior vai ser o impacto em relação à questão da folha. E aí o simples, mesmo assim, ele teoricamente seria interessante porque é menor e mesmo assim, na hora que a gente analisa o total, ele não foi suficiente pelo que deixou, pelo que aumentou no impacto da tributação na movimentação de produtos. E aí a gente continua
tá? Porque não são só números que eu vou estar mostrando aqui à tarde. Você tem lá 202 mil, e aí uma coisa que chama atenção é o custo variável, que é o CMV. O que aconteceu na atividade de panificação é que a gente introduziu muitos serviços, com mais mão de obra, e, ao invés de reduzir o custo variável, ele não reduziu. Então, ele continuou alto. E quando você tem 65%, 70% do faturamento em produtos que você produz, você tinha que ter um CMV na faixa de 40%, 38%, 40%. E muitas padarias continuam trabalhando com 48%, 50%. E isso é o impacto das falhas operacionais, excesso de desperdício, de erros, de falhas. E algumas padarias dessa analisada, o que tinha de desperdício era maior do que o que ele estava propondo em pagar de imposto. Então, dá em média aí 7%, 8% do faturamento em desperdício. Isso é uma questão que chama muita atenção. A gente, aquilo que a gente não vê, a gente não faz conta, né? Eu não sei, mas a boleta que vem lá para pagar do imposto eu estou vendo, mas o que eu estou jogando no lixo eu não estou vendo. O que está sumindo nas variáveis eu não estou vendo. Então, existe uma série de falhas operacionais que custam caro dentro da atividade. E aí, para avançar, essa empresa ali o Simples deu 16, né? Ficou um pouquinho menor, 16,59 para 16, quer dizer, quanto mais serviço, mais mão de obra. Aí começamos a sair do Simples, 330 mil. 330 mil a gente saiu do Simples. E, ao sair do Simples, o lucro presumido, 14,86 e o lucro real, 14,97. É importante reforçar que a metade desse percentual é imposto sobre a folha, está correto, gente? Em média, a metade. Então, não é que você vai pagar 14% sobre a venda de todos aqueles tributos, porque tem muita parte que é em cima da folha. Quando a gente vai analisar aqui, imposto sobre venda, imposto sobre a folha, lá, fora salário, imposto sobre o resultado, que nessa empresa de 330 mil de venda deu R$ 49.468, quer dizer, 330 mil de faturamento, entre encargos, impostos e tudo, 49 mil. É fácil fazer essa conta, né? 330, se o CMV for 50%, você tem aí 165 de lucro bruto. Paga 50 mil de tributos, e depois pagar aluguel, pagar folha, pagar tudo e remunerar e ter lucro, né, Vandir? É por isso que não é fácil mesmo, né? Dentro desse percentual, aí vamos subindo, 60 funcionários, tá? Lucro bruto de 53%, o CMV de 46%. E aí, dentro desse contexto, de novo, o lucro presumido ficou melhor, mas não é muito diferente do lucro real. Olha lá, o lucro real 16,85, presumido 16,61. E vai ficar muito parecido em todas as operações. Quando a gente analisa aqui, deu 75 mil de imposto em cima de 447 mil de faturamento, né? E aí, dentro desse contexto, 542 mil, 13,3, 14. Essa empresa tinha um percentual de venda de terceiros maior, de revenda, né? É uma padaria que dá mais ou menos a metade da venda é produção e a metade da venda é produtos revendidos, tá? E aí ficava um pouco menos, mas o CMV fica um pouco maior, com 63 funcionários. Aí, quando a gente analisa aqui, R$ 76 mil de tributos em cima de 546 mil de venda, tá? 720 mil de venda, 78 funcionários, CMV 46%. Mesma coisa lá, 15, 17 no lucro real, 15,3 no lucro presumido. Total de impostos, tem que olhar até de perto aqui, 177 mil. Né? 914 mil de venda, que são aquelas padarias super. Hoje tem padarias de 1,5 milhão, de 2 milhões de venda. Tem muitas pessoas que ampliaram muito a operação. 110 funcionários, deu 14,3. Essa padaria ela tem, em média, 550 mil de produção própria, o resto é produto de terceiros.
E aí, quando a gente analisa aqui, deu 141 mil, porque tem a revenda, e aí depende de quais são os produtos que são comercializados, e aí, quando você já saiu do Simples, você aproveita o crédito, aí tem uma questão tributária que muda. Sobre a folha, que é complicada lá, 85 mil nessa, de 110 funcionários. Aquela outra lá deu 116 mil. Então, depende muito da folha de pagamento, do número de funcionários. E aí, dentro desse patamar, para a gente começar a trabalhar as alternativas que temos, porque os números são só para constatar os fatos. Tá? Essa é a questão. O fato é esse. O nosso modelo de negócio, a forma com que atuamos, o que produzimos, o que vendemos, gera esse impacto. Por que é importante olhar essa questão? Para redirecionar para onde estamos indo. Se você não redirecionar, você vai fortalecendo um modelo de atuação que não é viável. E à medida que o sistema de tributação fica mais moderno, eu tenho um conhecido lá da região onde eu nasci, que tem padaria nos Estados Unidos, em Boston, ele falou que lá é a metade do preço dos encargos aqui. A diferença é que lá eles não só prendem, né? Quer dizer, lá tem um ditado que o sistema de controle sobre a questão da tributação dos Estados Unidos é inferior ao nosso, né, de cruzamento de informação e tudo, mas eles pagam, porque também a punição é muito pior. Né? E já tem um ditado lá de que aquele famoso criminoso da década de 30, que matou mais de 300 pessoas, ele, na verdade, foi preso por sonegação de imposto, não porque matou 300 pessoas, não. Então, dentro desse contexto, o que fica aqui para a gente? A gente analisou que quanto maior a margem bruta, ou seja, quanto menor o CMV, maior a margem bruta, aí vai mudando a opção, se é lucro real, vai diminuindo, e é lucro presumido, vai aumentando. Então, uma padaria que tenha muitos serviços, muitos funcionários, a opção para o lucro real é menos interessante. Uma padaria que é meio supermercado com padaria, o lucro real é mais interessante. Uma padaria que é café da manhã, almoço, lanche, happy hour, comida japonesa, pizza, todos os serviços, e venda corporativa, e coffee break, e evento, mas que não é uma forte operação em relação a produtos de terceiros, o lucro presumido é mais interessante. Mas se for muita atuação de venda de produto de terceiros, aí o lucro real é mais interessante. Tá? Então, depende muito em relação ao que é o modelo de negócio. E aqui, quando chega nessa média de 45% do CMV, quando a gente começa a ter ali CMV na faixa de 45%, 50%, aí que começa a ficar mais complicado. CMV abaixo de 45%, o lucro presumido é mais interessante. CMV acima de 45%, o lucro real é mais interessante. E aí nós vamos trabalhar as alternativas. O que fazer diante de um cenário? Primeiro fato, o imposto é alto. Já deu para perceber, né, gente? É alto, dificulta muito você ter uma operação rentável. O nosso modelo de negócio, se é a mesma coisa, é o seguinte, se você... Onde você vai aprender mais sobre produtividade na atividade de panificação? Na Europa, onde se paga 500 quilos de pão para um padeiro e 300 quilos de pão, o preço que eles vendem lá para uma atendente. Paga o seu pessoal de atendimento 300 vezes o preço do quilo do seu pão. Como é que ficaria o salário da pessoa? Hein? Tudo bem, eles tiveram que criar um modelo de negócio compatível, concorda? Se o pão é 5 euros o quilo, se a pessoa ganha 1.300 euros, tá? O que vai acontecer? 3 em 15, 1.500 euros ali. Então, eles não podem trabalhar, muitos de nós vamos à Europa e falam assim, eu queria uma padaria igual no Brasil, vou mudar para cá e colocar uma padaria igual no Brasil, né? Aí você vai para lá e coloca uma pessoa para recolher na mesa, uma pessoa para atender, uma pessoa... Aí, na hora que vier a conta dos 1.500 euros de salário, mais não sei o quê, você vai ver o que é estar num ambiente com custo pesado se o seu modelo de negócio é viável. Concorda, gente? Então, onde eu vou aprender sobre produtividade e eficiência? Nos países aqui, como eu tenho um cliente que fez um curso com a gente agora, recente, está montando uma fábrica de pão no Paraguai, porque ele está na divisa lá com Foz do Iguaçu, se atravessou a fronteira, ele está a 20 quilômetros depois, a energia elétrica é 74% mais barata, a mão de obra é mais barata, o imposto é mais barato, tudo é mais barato.
Aí ele descobriu que vender no Paraguai, com todos esses benefícios, não é fácil, porque lá também os produtos são baratos. Agora, produzir no Paraguai e vender no Brasil, dá para ganhar dinheiro, é o que ele vai fazer. Então, ele vai produzir lá, atravessar a fronteira, lá tem um incentivo quando você está dentro de uma zona franca em relação a tributos, e ele vai vender só no oeste do Paraná, naquele vai andar lá uns 300 quilômetros com pão congelado, porque produzir do outro lado da fronteira é a metade do custo de produzir do lado de cada fronteira. Então, ele foi para lá. Mas, se for para vender lá, não é interessante, porque lá o produto é barato, tudo é mais barato, e aí não vale a pena. Ele fez a análise, não vale a pena. Onde nós vamos aprender sobre produtividade? Na Europa, onde o custo de mão de obra é alto, ou aqui nos países da América Latina, onde a mão de obra é mais barata? Então, o que acontece? A gente acaba desenvolvendo um modelo de negócio de acordo com a nossa facilidade. Se você tem mais facilidade, você acha que é viável. Então, o que percebemos é, nós temos tributos da Alemanha, mas nós estamos com o processo produtivo da América do Sul. Então, nós precisamos melhorar os nossos processos produtivos, porque os nossos tributos são baseados em países que são muito mais produtivos. Dentro desse contexto, qual a situação ideal? Você não pode ter um custo indireto fora impostos que represente mais de 50% do seu lucro bruto. O que é o lucro bruto? Eu vendo 100 mil, se eu gastar 40 mil com fornecedor, em média, eu tenho 60 mil de lucro bruto. Tirando todos os impostos, aluguel, folha de pagamento, só o salário nominal, tudo isso, eu não posso gastar mais de 50% dos 60%. Entenderam o raciocínio? E, para mim fazer isso, nós vamos precisar melhorar em termos de eficiência, porque hoje a média, tirando os impostos, é de 68%. Então, a gente tem um custo mais alto por cada margem, cada real que a gente ganha, a gente gasta mais do que a gente deveria. Então, nós temos que rever modelo de negócio. Dentro desse contexto, uma remuneração adequada de capital, que gira em torno de 2% a 3%, ou seja, se você investir R$ 1 milhão no negócio de panificação, você tem que ter um resultado operacional em torno de R$ 30 mil daquela venda. Então, não é o resultado operacional que é interessante. Muitas vezes você gasta para montar um supermercado 1,5 milhão, e esse supermercado vende 1 milhão e dá 3%, dá 30 mil. 30, 40 mil de resultado, 3, 4% de resultado operacional. Você gasta 1,5 milhão para montar uma padaria, essa padaria vende 300 mil, e você vai ter 35, 40 mil de resultado em cima de 300 mil. Sobre o resultado operacional, o da padaria é maior, concorda? Mas sobre o investimento, fica a mesma coisa. Compreenderam o contexto? Se eu monto uma pizzaria super sofisticada, eu gasto muito dinheiro no início. Se eu coloco uma empresa que tem muito serviço, eu gasto mais com infraestrutura e depois isso vai para o preço do serviço. A conta é, eu tenho que criar um modelo de negócio que tenha um resultado operacional que remunere adequadamente o investimento que está sendo feito, o esforço. Ali está girando entre 2% e 3%. Significa que padaria, pagando todos os impostos, que tenha resultado operacional inferior a 10%, 11%, 12%, pelo investimento, ela não vai ter uma remuneração adequada. Aí nós estamos falando pagando 100%. Então, se você tem um resultado operacional inferior a 12%, você não tem um negócio que seja interessante. Se alguém, eu fiz um trabalho, um estudo para um fundo de investimento que vai investir no setor de panificação e perde 500 milhões de reais, já comprou a empresa de panificação, eles vão ampliar, optaram pela área de congelados, logística, depois vão fazer franquia. E a questão era, como colocar 500 milhões num negócio que não trabalha legalmente? Tem que trabalhar legalmente. Qual é o modelo de negócio que é eficiente, remunera o capital e permite o crescimento? À medida que as empresas estão se modernizando, está atraindo esse perfil que vai mudar um pouco o cenário dentro da atividade de panificação. Em relação a metas, o que temos que melhorar? Nós precisamos ter mais produtividade. O que é produtividade? Hoje, um faturamento mês por pessoa envolvida inferior a 8.600 é crítico. Esse ano já está girando em torno de 9 mil, para falar bem a verdade. 9 mil. Então, se você tem 10 funcionários e vende menos de 90 mil, você já está com baixa produtividade. Se você tiver 100 funcionários
e vende menos de 900 mil, você está com baixa produtividade. Seu modelo de negócio tem um custo alto e não está tendo uma boa resposta comercial. Tem que rever as estratégias comerciais. Ou você tem que rever a sua estrutura de custo. Alguma coisa não está correta. Então, essa é uma conta simples para ajudar a entender como que estamos. Se eu tenho uma operação com 50 funcionários e eu estou vendendo 7 mil para o funcionário, eu estou com um esforço muito grande e não estou gerando uma receita compatível. Tá? E nós estamos aí com modelos diferentes de atuação, eu tenho falado sobre isso em outras apresentações. O atacado, que somou com o varejo, virou o atacarejo, ele está crescendo 18%, 19% ao ano, 20%. E eles têm uma performance de modelo de negócio onde cada funcionário representa 48 mil de venda mês. E gera um lucro bruto por funcionário de quase 10 mil. Então, um produto colocado nesse modelo de loja é muito mais barato, mesmo se comprar no mesmo preço que nós compramos. Se você compra um produto por R$10 e vende no atacarejo, você vai conseguir vender ele 30% mais barato do que se você comprar por R$10 numa padaria e colocar na gôndola. Então, o modelo de negócio também influi na estrutura, porque tem um custo indireto menor, é mais eficiente. E aí nós temos que rever algumas coisas, porque nós agregamos muitos serviços e não nos preocupamos com o impacto no custo que esse serviço trouxe. E aí isso traz uma reflexão. Então, eu preciso rever o modelo de negócio em relação à produtividade. E o outro ponto, o nosso modelo de produção é pouco produtivo. Vocês que todo mundo aqui é da panificação, né? Pelo menos a grande maioria, sabe o que está acontecendo com a questão dos pães congelados, né? Quanto vocês imaginam por pessoa na área de produção de uma fábrica de pão congelado que ele faz de pão por mês? Um funcionário. Quantos quilos ele faz por mês numa fábrica de pão congelado? Tem ideia? E nas nossas padarias, quanto que é que faz? Alguém tem ideia? Sabe quanto que é numa fábrica de pão congelado? 7 a 8 toneladas por funcionário. Uma fábrica que eu presto serviço faz 30 toneladas dia e na produção tem 70 pessoas, dos 200 funcionários que ela tem. Aí você tem escala. Aí você pega 50% do seu custo e corta para 5%. Aí você fica com um pão mais barato. Aí você chega e coloca o pão lá no supermercado a R$4 o quilo e aí ele vai vender lá na frente e a gente tem uma padaria que o nosso custo é 2,5 vezes maior. Modelo de negócio. Né? Uma fábrica de pão de queijo faz 1.000 quilos dia por pessoa. E aí é lógico que vai ficar mais barato, concorda, gente? Se você pega o seu custo, a metade do seu custo é serviço, nós não temos competitividade para vender no atacado, nós temos que vender no varejo, venda direta ao consumidor, para eliminar atravessador. Porque nós não temos competitividade no nosso modelo de produção para competir com venda ali, para quem vai vender, para depois revender. A gente não tem volume. E o nosso modelo é pouco produtivo. Agora, a diferença é que essa fábrica de pão congelado faz 10 produtos, nós fazemos 500. Então, nós temos uma variedade muito grande com pouco volume. E, por fazer uma variedade muito grande com pouco volume, como é que nós vamos conseguir aguentar essa carga tributária? Temos que agregar valor. A conta é muito simples. Se eu vender o pão francês a R$10, o meu preço médio por quilo não pode ser inferior a 17. Sabia? E não pode ser 600 quilos, tem que ser acima de 750. O ideal é 800. Então, nós precisamos ser mais produtivos e ainda agregar valor. Ou então terceirizar, comprar o pão pronto e fechar a fábrica. Quer dizer, se a gente quer ser fábrica, nós temos que rever
algumas questões do modelo. Precisa agregar valor, porque nós temos uma variedade muito grande, com menor custo. Nós temos alguns pontos a nosso favor. A gente é dinâmico, lança produto constantemente, personaliza, cria uma série de alternativas, mas tem algumas coisas que nós não somos competitivos. E aí tem os limites, tá? Que a gente foi analisando. Uma outra questão, custo variável. O custo variável médio, que é o CMV, precisa reduzir, em média, 16%. Aí tem algumas questões ligadas a comprar melhor, ligadas a ter menos desperdício, menos falha, menos questões operacionais. Isso é uma grande questão, porque quando agregamos café da manhã, o que a gente escutou nos últimos 15 anos? Padaria virou uma loja de alimentos prontos, onde você toma café, almoça, faz o lanche, tudo. Só que isso veio o quê? Mais serviço. Mais serviço veio mais custo. Concorda? E aí, quando a gente tinha aquela padaria nos anos 80, onde o pão francês era 40% da venda e os outros produtos de padaria, a gente tinha lá 80% da venda. Quando eu assumi a padaria do meu pai, nos anos 80, o leite era tabelado com 10%. Era tabelado, o pão era tabelado em 10 centavos de dólar e a farinha custava $12. Então, a gente vendia por $120 um saco de farinha que a gente comprava por 12. E de cada R$1.000 que vendíamos, R$800 a 700 a 800 era de pão. E pão, eu me lembro do meu pai dizendo que um bom padeiro fazia 100 quilos por dia, 2 sacas de 50 quilos de farinha, um bom padeiro fazia sozinho. Então, tinha mais produtividade e mais margem. Menos itens na operação. Como é que era na operação? Era a venda de pão. Eu lembro da nossa atendente, era assim, próximo, né? Só comprava, na época, pão de 200 gramas e leite. Né? Só fazia aquela linha de produção ali. Então, a gente tinha menos serviço, maior venda de produtos com mais produtividade e mais margem. Se não tivesse aparecido tantos concorrentes, poderíamos continuar desse jeito, mas o problema é que hoje nós temos um mercado totalmente diferente. E aí, dentro desse contexto, o CMV ele precisa ser reduzido para compensar o aumento dos custos. Em termos práticos, se você tem mais de 60% da sua venda de produção própria, seu CMV tem que ser 40%. Se não é, tem que rever a operação. Tá? E aí isso vai aumentar o markup médio. Tá? A produção precisa girar em torno de 800 quilos mês, com a variedade que trabalhamos hoje, que é uma média de 12 a 15 itens diferentes por pessoa na produção. Uma padaria com 10 pessoas na área de produção, ela trabalha com, em média, 150 itens diferentes. Ao trabalhar com 150 itens, a produtividade cai. Para compensar isso, nós temos que agregar preço médio por quilo, mas esse cai não pode ser 500 quilos, 400 quilos. Tem alguns produtos, igual petit four, salgadinhos. A gente danou a fazer mini disso, né? Mini sanduíche, mini não sei o quê, mini tal. É muito trabalho, pouco volume, quer vender no mesmo preço de quilo do pão. Quer dizer, não tem jeito. Aumentou a complexidade, aumentou o esforço, menor produtividade, é mais custo. E muitas vezes a gente aprendeu a fazer preço do pão lá no passado, né? Parece um cara que estava no rio pescando, e aí tinha várias pessoas pescando, e pegava um peixe grande, ele olhava, era muito grande, jogava fora. Aí chegava, era um menor, ele guardava. Aí pegava um peixe muito grande, ele jogava de volta no rio. Aí o amigo que não tinha pescado nada, estava pé da vida com aquilo, falou, peraí, mas todo peixe que é grande, bonito, você joga fora. Não, é porque não cabe no meu fogão. Né? Então, eu só posso pegar o que cabe no meu fogão. Então, a gente repete muitas vezes, sem saber por quê. Ah, alguém falou que é o preço da matéria-prima vezes 3, dá certo. Né? Alguém falou, em algum momento, o preço da matéria-prima vezes 3. Aí você pega um produto que você faz 100 quilos por pessoa, 8 horas de trabalho, que dá certo 3 vezes, e coloca um produto que você faz 10 quilos dia por 8 horas de trabalho, vai dar certo, gente? Não vai dar certo. Tá? Eu vi um confeiteiro ganhando R$2.000 de salário, mais os encargos, não sei o quê, 3 mil e pouco, fazendo R$5.000 de produto. Pagando 2 mil de matéria-prima, 3, só o salário dele. Né? Mas, se for somar energia elétrica e os outros impostos, perde R$2.000 por mês na operação daquele setor dentro da padaria. Então, dentro desse contexto,
A produtividade é importante, o preço médio por quilo é importante. E aí, com isso, os custos fixos, que eu estou dizendo que não pode passar de 50%, o ideal é 48% do lucro bruto, de cada real que você consegue ganhar, descontando o custo variável. E olha só, os impostos, de 27% a 32%. Então, nós vamos ter que reduzir custo fixo para ficar mais eficiente. E aí, dentro desse contexto, né, aumentar a eficiência, tomar consciência de que a gente deve continuar no simples até ficar mais eficiente. Você tem que fazer a simulação muito mais de eficiência, porque se você diminuir a burocracia ali, vai colocar mais... Quando você sai do simples, melhorar o cadastro, colocar um sistema, colocar um funcionário, em média, o cadastro tem aí 40%, 50% dos itens errados, a alíquota errada, cadastrado errado. Isso é o que a gente descobre normalmente quando vai verificar o cadastro. E aí, esses erros todos, quando você sai do simples, ficam mais evidentes ainda. Tá? Bom, aí tem essas questões, e aí fica uma evolução do que eu estou falando. Nós temos que focar em produtos com mais margem e menos esforço. Melhorar o processo. O foco é em ganhar eficiência. Tem que melhorar o processo. Tem produto que... Eu fui numa confeitaria em Santa Catarina, o confeiteiro fica a manhã inteira para fazer as tortinhas de maçã, preparar os ingredientes e passa a tarde inteira para fazer 4 quilos. Então, é o dia inteiro para fazer 4 quilos. Mesmo ele vendendo ela, sei lá, R$60 o quilo, ainda não era tão interessante. E o dono ainda resolveu fazer um festival de tortinha de maçã. Uma semana inteira. Pronto. Até o dono estava lá ajudando a preparar os ingredientes, porque não saiu mais nenhum produto na padaria naquela semana, só torta de maçã. Ou seja, a gente precisa estimular a venda do que é melhor em termos de remuneração e esforço. E não o contrário. Agora, se eu não sei de onde vem o esforço, o meu custo, e se eu não sei onde vem o lucro, eu posso, numa estratégia errada, fortalecer aquilo que vai me prejudicar. Concordam, gente? Tá? Então, eu preciso buscar processos mais eficientes. Isso é um grande desafio dia a dia. Tá? Esse estudo mostrou isso com muita clareza. Muito do que eu tenho, inclusive algumas pessoas aqui são da ABIP, a gente discute isso nas reuniões de entidade, associação, sindicato, na ABIP, é fruto desse estudo. É para a gente tomar consciência que nós temos um grande desafio de caminhar na direção de funcionar de forma totalmente formal e ainda ser competitivo, senão nós vamos ter que vender pão a R$50 o quilo, viu? Porque a 18 já tem, 19, né? Já está aí. Mas aí o que está acontecendo? Eu não tinha tempo para almoçar, cheguei, era 1h, né? Estava preocupado com o horário, falei, vou comer um sanduíche. Aí eu fui numa daquelas lanchonetes fast food no aeroporto aqui. Eu não sabia que tinha as promoções, não sei o quê, estava até falando isso com o Paulo, e aí eu chego lá para comprar, depois que eu paguei, olha a funcionária, depois que eu paguei, ela me deu uma cartela desse tamanho que dá 40%, 50% de desconto das próximas vezes. Né? E eu estou vendo a fila de gente mostrando aplicativo, cupom, e eu, desavisado, acho que fui o único que paguei o dobro do preço do produto. O que acontece? Todos os concorrentes estão ficando cada vez mais competitivos e tira cliente da gente, a gente não percebe. Né? Você vê aí a matéria que saiu do Grupo Pão de Açúcar, que 75% das compras dos clientes na loja, o cartão Fidelidade tem um algoritmo que vai personalizando as promoções, os descontos, vai identificando. É só você, praticamente, daqui uns dias, você vai andando na loja e vai acendendo as promoções para você. Porque a drogaria já é assim, você chega nessas drogazil, Droga Raia, você põe lá o seu CPF, ela fala, ó, de acordo com o seu perfil de compra, tem isso e isso na promoção. O que eu coloco esse exemplo? Os nossos competidores estão cada vez mais agressivos, e aí a padaria está lá, trabalhando, muitas ainda do mesmo jeito que estávamos até 2010, 2012. Aí o mercado hoje não é a mesma coisa, tem que rever. Porque nós estamos perdendo fluxo de cliente para outros modelos de negócio. É muito interessante, eu cheguei numa padaria semana passada, eu caí 5%, eu estava chegando de uma que aumentou 20%. Quer dizer, na prática, o que acontece? Quando você perde, alguém ganha. Tá? E pode não ser uma outra padaria. Essa é uma questão que a gente precisa analisar. E aí, para não dizer que é impossível, nós selecionamos as 2 padarias que os dados mostravam que era possível, em termos de resultado. Uma pequena,
com média de 200 mil de venda no Simples, e ela paga lá 10,23 de Simples, R$20 mil de Simples, e mesmo assim ela tem 20% de resultado. É um excelente resultado, concordam, gente? Onde está o segredo dessa padaria? Essa padaria ela tem uma venda dos 198, 162 é produtos de padaria. Agora, o mais importante, ela continua tendo uma alta performance da venda de pão, quer dizer, os 24 funcionários, 10 estão na produção, 1.000 quilos por mês por funcionário, porque não é 100 toneladas aqui por funcionário, é 1.000 quilos por funcionário mês. Essa padaria vende 200 quilos por dia de pão no balcão. E tem um pão de excelente qualidade, onde, na região que ela atua, as pessoas preferem comprar pão nessa padaria. Hoje, pela manhã, saindo da minha casa, a senhora que trabalha com a gente há 17 anos, no bairro que ela mora, ela falando assim, o pão da padaria lá perto de casa é muito ruim, eu comprei no supermercado e é excelente, é mais barato. E esse pão, nesse supermercado que ela estava dizendo, é fábrica de pão congelado que entrega. E ela estava dizendo que era melhor do que a da padaria. E aí o que eu trago com isso, a questão é, o nosso pão ainda é uma das alternativas de termos bons resultados. Por isso que a gente tem defendido muito de melhorar a qualidade desse produto, porque se a gente não melhorar a qualidade, não consegue. Então, o CMV, olha só, 33% de CMV em cima da venda. Quer dizer, desses 200 mil, 33% é CMV, as despesas 73 mil fora o Simples, e mesmo assim a padaria dá um bom resultado. Então, dentro desse contexto, lá, 8.250 de venda mês, preço médio por quilo 16, é uma padaria produtiva com uma forte venda de pão e tem menos serviços. Qual a ameaça dessa padaria? Ela não tem muita variedade de produto e os clientes começam a reclamar e os concorrentes estão reformando e oferecendo mais serviços e as fábricas de pão congelado abrindo mais pontos de venda, então o mercado começa a ficar diferente, concorda? Tá? Ela parece um pouco as padarias que existiam no passado. E essa é uma padaria mais moderna, essa aqui. Ela tem 830 mil de venda. Nós separamos o que chamamos de ativadores de venda, que são os produtos com preço mais competitivo, com margem mais baixa. Você consegue ter uma percepção de preço quando você trabalha com alguns produtos que reforça a ideia de que o seu preço não é acima do mercado, desde que isso não passe de 6% da sua venda bruta. E o que acontece com essa padaria? Com toda essa padaria tem café da manhã, almoço, jantar, tem 1.000 e tantos atendimentos, tem 400 metros de área de venda, todo o serviço, e é muito rentável. Tá? 16,7, está no lucro presumido, paga praticamente quase tudo certinho, sem quase nenhum ponto fora da vírgula. Ela tem 17 toneladas de produção própria e o pão francês continua sendo a estrela. Quer dizer, as duas lojas únicas, praticamente, que a gente conseguiu encontrar mais eficiente, o pão francês é o motivo dela conseguir ser viável. Então, padaria que vende pouco pão, é difícil dar resultado. Se você ignora a importância desse produto, estratégica, de qualidade, de apresentação, na ponta lá na hora de vender, se todo o mix, e muitas empresas, pelo aumento de mix de produto, esqueceu do pão, vocês concordam? Deixou esse produto em menor importância ali na operação. E aí isso é uma questão que a gente vem batendo muito e os números refletem muito essa questão. Mas a padaria com muito serviço, olha só, 11.370. Não pode ter uma padaria com custo alto, com muito serviço, vender 7, 8 mil por funcionário mês. O número está aí na faixa de 9,5, 10. Então, essas padarias com muito serviço, ela também não pode descuidar de produtividade, tá? Do modelo de atuação. E aí tem uma questão que chama atenção, que, imagina, você está numa fila para ser atendido num balcão de uma padaria e você quer comprar 4 pãezinhos. Está com o filho dentro do carro para levar para a escola, quer comprar 4 pãezinhos e está com pressa, concorda? Na sua frente tem uma senhora que está querendo organizar uma festa na casa dela, para surpresa para a neta, e ela está perguntando o sabor da torta, o recheio, se tem muito sal, se tem leite, fruta, e a funcionária explicando, e você está atrás dela,
querendo 4 pãezinhos e ir embora. Como é que fica a percepção sua, querendo 4 pãezinhos, de qualidade de atendimento, estando atrás de uma pessoa que está lá, pergunta isso, pergunta aquilo e tal? Concorda que você começa a ficar estressado? Como é que fica a funcionária na hora que ela está atendendo uma pessoa que vai comprar muito, mas está inseguro, perguntando muita coisa, e ela está vendo a fila aumentar? Ela começa a ficar também estressada, concorda? Ela quer liberar essa senhora rápido para poder liberar a filha. Nesse modelo de atendimento, o que acontece em termos práticos? Nivelamos pela pior compra. Concordam? Aquilo que o cliente que foi para comprar menos, passa a ser o alvo. O cliente foi para comprar muito, passa a incomodar. E aí nós criamos um modelo de atendimento que tem um foco, fazer o cliente gastar menos. E aí, como é que fica o nosso custo? Se o ticket médio for R$10, o custo por atendimento é o mesmo se for 20. Estudar o layout e a forma de você estar abordando produtos que têm alta repetição de compra, que tem margem, você não pode colocar na mesma linha de atendimento de produtos que precisam de uma abordagem diferente, de uma orientação, de uma explicação. Senão e não tem como você fazer um atendimento igual. O atendimento igual para quem quer 4 pãezinhos não vai ser bom. E o atendimento igual para quem quer comprar muitos produtos também não vai ser bom. Os dois vão ficar insatisfeitos, concorda? Os dois vão ficar insatisfeitos. E aí, diante desse fato, para subir o ticket médio, por quê? Quando você tem um ticket médio hoje, pelo nosso custo de operação aí, abaixo de R$14, R$15, é complicado. Por quê? Você está nivelando muito para baixo. E aí, dentro dessa questão, o que nós percebemos, essa padaria, por exemplo, ela tem um layout super eficiente. O cliente entra, escolhe vários produtos que o valor agregado é mais baixo, e aí, quando ele vai escolhendo, e aí aquela pessoa, no caminho, ele é abordado por pessoas que querem vender produtos de maior valor agregado. Se essa pessoa parar e perguntar, não atrapalha o fluxo. Aí vai fazendo venda adicional. Quando o cliente vai sair no caixa, ele comprou 2 ou 3 vezes mais do que ele estava pensando em comprar, já que 90% do que decidimos comprar dentro da loja, decidimos na hora que entramos na loja, não saímos de casa pensando em comprar aquilo. Então, nós precisamos de um modelo de produção eficiente, mas precisamos muito de um modelo de venda mais eficiente. E o que eu percebo é, muitas vezes, os produtos mais rentáveis, com muita repetição de compra, está embolado com os outros produtos, quer dizer, a gente não pensa em relação ao layout. E aí, dentro desse contexto, layout é algo extremamente importante que você precisa fazer e discutir várias vezes. Não existe um profissional que vai te entregar o layout dos seus sonhos. Tem gente que fala assim, eu não gostei daquele arquiteto, não gostei do projeto dele. Nenhum arquiteto vai entregar um layout do jeito que você entende como mais eficiente. Nenhum fabricante de móvel vai entregar um layout com menos objetivo de vender móvel, né? Ele quer vender móvel, então, quanto mais móvel, melhor. Qual é o contexto? Você precisa pensar no fluxo da operação. E aí discutir o fluxo da operação. Nem o profissional de arquitetura não vai entender isso. Por isso é que entendemos que você precisa fazer grupo de trabalho, tem que ser quem vive na operação. Você quer ver um exemplo? Em São Paulo, eu estava na área de lanche, o funcionário preparando os lanches, toda a bancada que ele preparou o lanche foi pensado nisso. E teve um detalhe que chamou a atenção. As gavetas onde ele pega os frios, ele fecha com o joelho. E tem um processo de amortecimento da gaveta para não bater, para ele continuar utilizando as mãos e poder pegar e ser mais rápido. Quando eu trago esses exemplos do layout, da compra, é para entender o quanto ainda temos que evoluir para ser mais eficiente, para dar um atendimento, mas pensando também no impacto da operação dos custos. Lá na produção não é diferente. Na produção nós temos que buscar o tempo todo ser mais eficaz. Tá? E aí, dentro desse contexto, aqui tem, eu já estou caminhando para encerrar e abrir para alguma pergunta, olha só. Nós temos aí uma série de observações em relação à questão tributária, para sair do simples, como que é uma questão mais complexa, né? Cadastramento. O cadastro é uma questão relevante, extremamente importante. Se você não tiver um cadastro confiável, não tiver uma alimentação de um sistema adequado, então não pode pensar em sair do simples sem se preparar em relação a essas questões. Tá?
E aí eu encerro dizendo para vocês que a tributação ela está aí. Você criar noção de valor do seu produto com qualidade, com eficiência, porque se o cliente achar que o seu produto tem que ser vendido naquele preço, você só consegue vender se você não tiver com todos os tributos, você não está com um modelo adequado. Fazer a opção de não cobrar todos é uma questão, agora não ser viável no seu modelo de negócio é uma outra preocupação. Então, o que nós entendemos? Eu preciso ter um produto de qualidade, eu preciso ter um posicionamento adequado, eu preciso ter um modelo de operação de loja eficiente, levando em consideração isso. Se eu vou pagar tudo ou não, é uma escolha de cada um. Mas eu preciso entender como é que isso impacta no meu negócio. Porque eu posso receber esses e-mails surpresa, aí, igual o cara recebeu lá, e está tendo que, de uma hora para outra, mudar toda a forma de trabalhar. Então, eu abro para algum questionamento, agradeço a oportunidade, mas eu quis simplesmente trazer. Esse estudo está completo na internet para aqueles que quiserem baixar. Tem no site do propan.com.br, tem no site da ABIP também, e tem no site do Sebrae, Panificação. Aí tem o impacto da tributação, lá tem publicações técnicas, aí você tem o impacto da tributação e pode baixar. Bom, se alguém quiser fazer algum questionamento... Eu não diria que seja tudo autosserviço, eu diria que produto com alta repetição de compra, mas que a gente precisa agregar valor, você deixa o cliente se servir, mas você vai ter que identificar, senão você tem que vender tudo um preço só, porque o cliente vai misturar o que é de R$10 com o que é de 40, então vai precisar fazer. Agora, tem produtos que precisam de uma abordagem, de um autosserviço assistido ou de um atendimento mesmo. O que a gente está aprendendo é que não pode ficar tudo no mesmo lugar. Se ficar tudo no mesmo lugar, é que complica. Então, normalmente, os pães que tem menor valor agregado e muita repetição de compra, você trabalha, e no caminho deles, os produtos de maior valor agregado, você faz uma abordagem, ou com balcão, ou com outro modelo, mas aí você tem que ter. Tá? Agora, porque esse produto também só vende se tiver uma apresentação adequada, se tiver alguém fazendo. Agora, esses outros produtos que você consegue fazer, você pode estar dando uma assistência para o cliente, mas não ter que fazer atendimento 1 a 1, né? Essa que é a questão. Uhum. No caso deles, o custo é o dobro da gente, né? Assim, a gente paga 140 quilos, 150 quilos, em média, para um funcionário, eles pagam mais do dobro, então, para eles, realmente, eles têm que ser mais eficientes. Eu diria que não é exatamente tudo autosserviço, nem tudo atendimento. A crítica que eu faço é a gente colocar, por exemplo, o pão tudo junto com a parte de confeitaria escondido lá atrás. O pão é muito rentável, mas tem muita repetição de compra e pode criar um estresse muito grande no processo de atendimento ali. Já alguns produtos como confeitaria, pães especiais, uma coisa, você precisa de uma abordagem, você precisa de alguém trabalhando isso, e são produtos de maior valor agregado. Então, é esse cuidado na discussão do layout, e não é um profissional que vai te entregar isso pronto, você tem que fazer um grupo de debate, tem a visão de quem vai botar no papel, tem a visão de quem vai produzir o móvel, tem a visão sua, e a dos funcionários que estão lá na operação. Faça um debate em relação a isso, que você vai descobrir que tem muita coisa que dá para corrigir. Quem teve a curiosidade de ver aquele filme que está na Netflix aí do McDonald's, o cara desenhou lá na quadra e ficou horas lá discutindo como é que ia fazer a operação mais eficiente. Quer dizer, assim, eu estou falando de 50 anos atrás, o cara já estava pensando em ser mais eficiente, para poder... Eles entregavam um produto com 30 minutos, ele entregou com 30 segundos. Ou seja, ele foi mais eficiente, né? Você ia perguntar? Provavelmente não foi baixado, então, o estudo completo. Aí eu posso estar enganado com o que está lá disponível no seu completo, mas tem um completo. Tá? Não.
É porque tem muitas diferenças. Se você tiver, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, tudo vem de fora, você paga na entrada e depois você paga de novo na saída. Se você tiver no Nordeste, tudo é substituição tributária. Você já compra tudo que você recebe, você já pagou, no caso, né? Então, como o Brasil tem muitas diferenças em relação a essas questões, ficava difícil a gente tratar tudo igual. Então, colocou isso de uma forma mais ampla, assim. Não, agora o que a gente viu em todos os estudos é que o governo nunca baixa nada, na verdade. Assim, para baixar a arrecadação, a gente está vendo isso na proposta da reforma tributária, né? Ele vai tirar daqui, colocar ali, tirar daqui, colocar ali, simplificar, paga menos imposto sobre o consumo, mais sobre a propriedade. No final das contas, ele não está querendo abrir mão de arrecadação em nenhum ponto, né? É uma questão que não sei se tem alguma resposta objetiva. Aí, depois, os presidentes do sindicato, igual a Fernanda, pode opinar mais. Mas o estudo que a gente fez é mais para mostrar, olha só, o que temos que fazer dentro da operação para dar conta. É basicamente isso. Se sair um benefício, igual vai agora, não tem a desoneração do imposto sobre o faturamento, aí vai cair, vai dobrar. Vai ser uma coisa que vai pesar. Quer dizer, se você está pagando sobre o faturamento bruto, se você vende 100 mil e paga 1%, e tem 12 mil de folha de pagamento, na hora que parar sobre o faturamento, vai virar 2,5%, vai dar mais de 100% de aumento. Então, a todo momento, a gente perde de um lado ou do outro. Então, eu entendo que esse é um trabalho que as entidades estão o tempo todo fazendo, né, Fernanda, para buscar maneira de trazer esses benefícios para o segmento. Por isso que, toda oportunidade que temos, a gente reforça que você precisa estar participando de alguma entidade para poder estar levando as demandas, porque não é fácil. Tá? Não é fácil. Quando eu cheguei aqui, estava me falando de uma reunião com um cabo que eles foram lá do Inmetro, né? Que aí o cara disse não em tudo, e eles saíram lá alegre e tomando cafezinho. O cara teve uma habilidade de dizer não em tudo e todo mundo ainda ficou ainda achando que estava bom. Não é fácil isso, sabe? Não é fácil. O que a gente traz com o estudo é, já que a gente não vai conseguir reduzir esse impacto, e se reduzir, ótimo, vamos ficar mais eficientes. Tem algumas empresas que estão indo para o Paraguai por causa disso. A diferença, igual essa fábrica de pão congelado lá mesmo, era significativa. Ela produzir lá no Paraguai e vender para cá vai ser muito mais barato, porque a energia elétrica lá é mais barato. 74% mais barato que aqui. 74%. Aí você pega no custo do pão 17% a energia, você reduz 74% em 17%, cai bastante. A tributação é menor, a folha de pagamento é menor. Quer dizer, então, a questão no nosso modelo de negócio é a gente ter uma busca de eficiência. O que eu entendo é, igual eu tenho visto algumas padarias, que nos últimos 15 anos, com o incremento de novos serviços e não preocupando com o impacto dos custos, o custo fixo está muito alto. Tem padaria que a gente fez diagnóstico grande dessas aí, faturando 1,5 milhão com 800 mil de custo fixo. Como é que você faz um negócio desse ter resultado? Quer dizer, tem muito serviço, mas tem um custo alto. Padaria está começando a ficar caro, igual um motorista do táxi lá em São Paulo. Eu falei, vamos tomar café na padaria? Eu falei, não, vamos em outro lugar, porque padaria é muito caro. Quer dizer, padaria está ficando um lugar caro para você comprar. E aí, se a gente não repensar o modelo de negócio, nós vamos ficar fora em termos de competitividade. Essa é uma questão que a gente precisa estar atento,
porque a padaria ela é um local que a gente aprendeu a almoçar, a tomar café, a fazer lanche, a comprar, a substituir o trabalho de lavar as vasilhas e utensílio, porque oferece qualidade num preço acessível. Se você vai substituir o jantar para 5 pessoas e passa numa padaria, teoricamente ficaria mais barato do que você comprar em outro lugar. Se a gente perder isso, quando a gente mostrou isso do Japão, eu tive 15 dias no Japão, lá é barato. Pela média salarial, pelas opções que tem de alimentação, padaria que surgiu em 63, que ano surgiu padaria no Japão? Em 63. É um negócio que tem, 54 anos. Em 54 anos, eles estão consumindo 8 milhões de toneladas de trigo em 127 milhões de pessoas, igual arroz. E tem 2.700 anos que eles consomem arroz. Mas o pão lá é algo conveniente, barato e um produto fresco. Quer dizer, o que se trabalha hoje em termos de alimentação? Saúde, sabor e produto fresco. A padaria encaixa perfeitamente. Agora, se a gente ficar fora de preço, aí não dá. Se a gente ficar fora de preço, ficar muito alto. E fica caro por quê? Porque o custo fixo está muito alto. E o custo está alto por quê? Porque a gente está pouco produtivo. E aí tem erro no layout, erro na produção, erro no processo. A gente precisa fazer uma revisão nesse contexto, porque aí a gente vai ganhar eficiência. Tanto é que algumas padarias, até pela pressão da crise, esse ano, com todos os ajustes que elas fizeram, eu vi padaria que tinha 60 funcionários funcionando muito bem com 42, 43, e com uma venda maior de produtos panificados, elas estão mais rentáveis do que elas eram. Então, quem está andando rápido, fazendo os ajustes, está já entrando num processo mais eficiente. Quem está mais devagar, e a gente... Como é que nós agimos? Ou pelo amor ou pela dor, né? Então, quem passou aperto aí com a crise, estava num processo mais difícil, ele fez ajustes mais rápido. E quem estava mais tranquilo, está mais lento. E aí a gente está percebendo uma rentabilidade melhor em quem já fez alguns ajustes em termos de eficiência. Pois não. É entre 12% e 15%. Abaixo de 12% da sua venda bruta, seu CMV sobe e você não consegue compensar com outros produtos. Tá? Então, se você vende R$10.000 de pão francês, você tem um custo de matéria-prima de R$1.500. Se você vende R$10.000 de torta, você tem um custo de R$4.000. Então, se diminui a venda de um produto que dá 85% de mais de contribuição e aumenta de um que dá 60%, seu CMV sobe, seu custo fica mais pesado. Concorda? Então, se no layout, se na qualidade do produto, se no trabalho, eu trabalho mal esse produto, tende a cair a venda. E ele é muito sensível à questão de qualidade. E quando hoje falamos de pão francês, por isso que tem o crescimento aí dos pães artesanais, os pães com fermentação natural, os pães com muita hidratação, né, onde você tem pães aí com 70%, 75% de água. Eu tenho uma baguete na minha padaria que eu adoro ver que ela está vendendo, está entre as 10 mais vendidas, porque ela custa R$2,20, eu vendo a R$28. Então é uma beleza, né? Você vê um produto desse, você vender R$5.000 é ótimo. Quer dizer, R$5.000 de um produto que custa 4 e você vende por 10 é diferente de um produto que 2 você vende por 20. E como é que você consegue isso? Muita hidratação, processo, apresentação. Agora, o cliente não sabia consumir esse produto. Aí vem o marketing. A gente deu de presente, fez muito trabalho de degustação, muita coisa de experiência de consumo. Ele é bom, o produto, o cliente gosta e substitui. E a gente aprendeu isso nas viagens de sindicato, onde em São Francisco, nos Estados Unidos, na costa oeste, pão desse tipo vende mais que pão embalado, e eles fizeram, nos anos 90, um trabalho muito parecido, e cresceu muito a venda desse produto lá, e aí as padarias estão vendendo mais esse tipo de produto, e o consumidor, porque é bom, né? Mas você tem um recurso maior. Então, dentro desse contexto, o pão francês, ele é, vamos dizer assim, o último remanescente desse perfil de produto. A gente precisa ampliar, porque nós vimos, nos últimos anos, ampliando a venda de produtos com muito esforço de produção, pouca margem. E diminuímos a venda de produtos que têm boa performance em relação a menor esforço e mais margem. Então, a gente precisa resgatar isso para equilibrar.
Então, e a área de alimentação é uma área crítica. Se você serve menos de 100 refeições dia, eu não aconselho o buffet aquilo, por exemplo. Porque você vai ter uma quebra muito alta, aí, dependendo da posição, o preço médio por quilo. Tem uma coisa que está sendo muito eficiente para alavancar margem e faturamento, é o buffet de café, que muitas padarias fazem, e estimulam a venda num processo de atendimento muito mais produtivo, onde o cliente experimenta vários produtos, você estimula e é eficiente, e sobe o preço médio por quilo. Se você vender se você vende o pão a R$10, o preço médio por quilo é 17. Você vende um buffet a 35, o pão de 10 está sendo vendido a 35, concorda? Então, você sobe o preço médio por quilo. Tem algumas padarias, alguns estados do Brasil, que fazem isso muito bem, a exemplo do Espírito Santo, que é aqui perto, no norte do Rio, né? Você vai lá, as padarias assim, tem as mesas, e o preço você pode pegar numa bandeja e colocar uma empada, um bolo, um biscoito, e paga o preço de buffet. Aí tem uma padaria que eu vou lá quase todo mês, que é R$ 39,90 o preço de buffet. 50% da venda de produção dele é preço de buffet, porque o cliente adora colocar num recipiente coisa doce, coisa salgada, experimentar isso, paga no caixa, paga um preço. Aí o sistema tributário, depois não me pergunta não, porque é um código lá de tudo junto, né? Tudo junto. E aí o que acontece? Só dobra o preço médio por quilo. Essa padaria, a gente fez uma análise dela, o CMV caiu bastante depois que ela introduziu isso. Então, se você vende 100 mil e coloca 30 mil de venda com o dobro do preço médio por quilo, baixa o CMV, concorda? Então, são estratégias comerciais que ajudam a diluir esse custo indireto e melhora seu processo. E aí, a gente, ao não entender dessas questões, preferimos colocar mais serviços que aumentam o custo do que melhorar o serviço que remunera melhor. Eu tenho sugerido nos grupos de encontro, estava falando isso em Volta Redonda sábado, falei, olha, a gente precisa ter alguns momentos, eu tenho sugerido isso nas entidades, de discutir um pouco mais as alternativas, troca de experiência nas alternativas que tem dentro da atividade de panificação, porque informação tem muita. E aí, à medida que você vai trazendo isso para dentro do seu negócio, você vai alavancando e melhorando. Eu, na minha padaria, que é a minha melhor loja em Belo Horizonte, no ano passado, abri um concorrente do lado, tirou 25% da nossa venda, afetou muito o resultado, eu tive que passar uma reestruturação completa, mas a gente conseguiu colocar de novo a empresa no eixo. Mas uma das coisas que ajudou muito mesmo foi essa estratégia de alavancar a venda de produtos mais rentáveis, colocar serviço mais produtivo. O CMV girava em torno de 50%, 48%, ele caiu para 37%, 38%, com uma venda maior de produtos com mais margem, com uma operação diferente. Então, agora, você fecha na sexta-feira vendendo X e abre no sábado vendendo 25% menos, é um negócio que faz você se movimentar rápido, né? Porque quando abre um concorrente do seu lado que afeta nessa forma, você tem que se mexer. Se você não se mexer, não tem como, né? E essas experiências eu vejo ela a todo momento em vários lugares de formas diferentes. Então, essa é a ideia. Mais algum questionamento, gente? Vocês já viram que eu gosto de falar, e se deixar, vai... Bom, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Firjan, o Sebrae, e dizer que esse é o último seminário do convênio do Sebrae Nacional, e a gente fez aqui no Rio. Tá? Estou muito feliz, um apoio de vocês, muitas pessoas aqui que eu conheço, acabei nem me apresentando, né, porque a gente vai se sentindo em casa cada vez mais. Fico muito feliz em estar aqui, em estar participando desse trabalho junto com vocês, e espero encontrar aí... Eu fico muito feliz quando depois, igual na FIPAM, alguns anos depois, que a gente para de contar depois de um tempo, né, algumas pessoas, você ainda está na panificação, aí você também, né, quer dizer, ele também está falando de mim. Então, apesar de todos esses desafios, a gente continua acreditando na atividade, encontrando caminhos, e é um bom negócio, é um bom ramo, mas a cada momento ele fica mais desafiador. Ok? Então, muito obrigado, gente.